Olá pessoal, hoje eu vou tratar de um assunto que foi destaque a semana toda nas redes sociais, né? É um assunto bem polêmico, mas não só por causa disso, não é porque foi um assunto que foi destaque, que é o assunto do momento, que todo mundo está falando, que está comentando. Eu aproveitei para tocar também num tema polêmico, né, que mais cedo ou mais tarde eu ia abordar aqui no canal. É sobre essa polêmica envolvendo a Tammy Gretchen, né, a Natura, né, o pastor Silas Malafaia, e a homossexualidade. Né? Uma hora eu ia tratar desse assunto para mostrar para vocês qual a minha opinião sobre essa questão que é tão polêmica, né? E que hoje em dia está sendo tão falado no nosso país, né? Então, tudo começou eu vi, a primeira vez que eu vi esse assunto foi através do pastor Silas Malafaia, né? Que publicou no seu Face, né, oficial, de que a Tammy Gretchen ia participar da campanha do Dia dos Pais da Natura, né? E ele estava convocando o seu povo para fazer um boicote aos produtos da Natura. Mais uma vez o pastor Silas Malafaia vem com essa história de boicote, né? Ele fez o ano passado e com o Boticário, né? E dessa vez, esse ano, ele veio querer boicotar a Natura, né? Eu acho incrível isso, se tratando desse senhor, né? Esse tipo de comportamento dele, né? Eu acho que ele é uma pessoa que não precisa disso, né? De comandar esse tipo de boicote, se aproveitar do público que ele tem, né? Para querer fazer, para prejudicar uma empresa. Ele esquece que nessa empresa existem pessoas que ali trabalham, pais de família que sustentam seus filhos, né? E precisam trabalhar, né? A decisão foi tomada pelo grupo de gestores, os donos da empresa, mas se realmente houvesse um boicote desse, né, e as pessoas levassem a sério um boicote a ponto de vir prejudicar, né, e até mesmo falir, quebrar a empresa, que eu acho que esse é o objetivo dele, né? Vejam quantas pessoas sairiam prejudicadas ali, né? Quantos pais de família sairiam desempregados dali, inclusive pessoas do próprio meio evangélico, né? E a gente sabe que a Natura hoje em dia ela é um complemento de renda para muita gente hoje em dia, né? Que vive de forma informal, que faz parte do mercado informal, né? E que vender produtos como Avon, Natura, Jequiti, né? É uma forma de uma renda extra, né? E no meio evangélico tem muitas pessoas que vivem disso. Nem isso ele pensou. Ele foi tão egoísta que nem nisso ele pensou, no próprio povo dele, né? E outra coisa, por que fazer um bloqueio? Se ele está achando errado, o que na Tammy? Por que Tammy não pode representar os pais do país, né? O que há de errado nisso? Só porque ela não é homem, né? Eu vi um comentário de uma pessoa no meu Face, eu não lembro quem foi a pessoa não, mas ela dizia que Tammy jamais representará os pais, né? Porque ela é uma mulher que acha que é homem. Foi um dos primeiros comentários que eu vi depois que eu vi o vídeo do pastor Silas Malafaia. Né? É uma mulher que acha que é homem. Vejam bem, né? Essa questão achar que é homem. É como se fosse assim, é como se fosse uma opinião da Tammy achar que ela é homem. Na verdade, não é achar a palavra é se sentir. Ela se sente homem, né? Ela nasceu mulher,
mas no cérebro dela, né, a identidade dela é de homem. Então não é porque ela ache, porque ela pense, porque ela quer, né? É ela se sentir, é uma questão de sentimento, não é ela quem manda, não é ela quem decide. Por que eu estou falando assim? Né? Eu não sou homossexual, né? Mas desde cedo eu nunca tive preconceito com homossexualidade. Por quê? Eu vou explicar a vocês. Desde pequeno, quando eu era pequeno, eu tive tinha uma família amiga nossa, né, que era um amigo do meu pai, que tinha ele tinha 3 filhos, né, como na minha família também tinha, né. Eu era o único homem, eu sou o único homem da família, tenho 2 irmãs, e essa família também, né, eram duas meninas e um menino, né. Muito parecido, né? Meu pai era muito amigo dele, eles trabalhavam juntos, sabe? Minha mãe até foi madrinha de batismo das 2 meninas, sabe? A gente tinha uma intimidade, uma afinidade muito grande, né? A gente saía, a gente passeava junto, a gente ia a clubes, a gente ia a praias distantes, eu me lembro muito disso, né? A gente numa faixa de idade assim de 5, 6 anos, 7 anos, né? E o que acontece? Esse menino, ele tinha trejeitos femininos. Ele era diferente, né? Então eu cresci, eu convivi com esse menino, esse meu amigo de infância, né? E que já desde pequeno ele era diferente. Quando a gente brincava lá no prédio onde eu morava, né? Ele morava num prédio um pouquinho distante, às vezes ele vinha brincar com a gente, né? E a gente estava jogando bola, com futebol com os outros meninos, e ele nunca jogava, né? Ele nunca jogava bola, ele sempre ia para junto das meninas, né? Ele sempre queria participar da brincadeira das meninas. Agora veja isso na idade de 5, 6 anos, 7 anos no máximo. Ele era um pouco mais velho do que eu, 2 anos. E eu convivi com ele, ele era um amigo fantástico, ele era muito divertido, sabe? Eu gostava muito da presença dele, que ele era muito brincalhão, ele era um pouco mais velho do que eu, né? E ele para mim era como se fosse meu ídolo, né? Ele imitava Sidney Magal na época, quem lembra de Sidney Magal, ele imitava divinamente Sidney Magal. Uma vez até eu senti inveja dele, né? Que minha mãe botou lá um disco de Sidney Magal pra gente dançar lá na sala. Era a época do auge de Sidney Magal. E eu achava que sabia imitar Sidney Magal. Mas quando ele entrou, ele arrasou. Eu me lembro que eu senti até inveja dele desse dia, né? Que ele chamou a atenção de todo mundo lá, o pessoal tudo olhando na janela, né? E ele realmente tinha esses dotes, né? E ele desde cedo, né? Ele era um menino com trejeitos femininos, né? E inclusive até os outros meninos perturbavam com ele, né? Ele tinha um apelido lá. Minha irmã, quando via que os outros meninos chamavam, né? Não gostava. E minha irmã partia pra porrada, minha irmã brigava com os outros meninos chamavam ele de Rosinha. E a gente ficava triste. Eu não entendia direito, porque eu era muito novo na época, né? Eu não entendia por quê. Os meninos apelidavam ele disso, né? Eu era muito bobo, eu gostava muito dele, né? Eu disse que ele era muito divertido. E eu sei que eu não gostava, eu sei que ele se sentia triste, ele ficava triste com isso, né? Mas depois ele confessou a minha irmã veio me contar agora, a gente depois já de adulto, né? Que ele gostava, né? Ele uma vez disse para minha irmã, assim, minha irmã veio me dizer: tu deixa os meninos te chamarem de Rosinha? Né? Que nada, não deixe não, se quer vá para cima. Aí ele faz: deixa, eu gosto. Eu até gosto. Aí minha irmã disse também que depois, quando eles foram ficando mais velhos, lá por volta dos 10 anos mais ou menos, disse que ele chegou para ela e disse assim: eu queria te dizer uma coisa, eu não gosto de ser menino não. Eu queria ser menina. Aí, como é ser menina? Ele perguntava a minha irmã: como é ser menina? Tu já menstruaste? Nada disso eu sabia na época, né? Eu era mais novo do que eles dois, do que ele e do que minha irmã, né? E minha irmã veio me contar agora. Eu achei isso arretado, maravilhoso, essa história. Então, eu cresci junto com esse menino. Aí logo depois, e sempre fui vendo que
não era uma questão de escolha dele. Não foi ele que escolheu ser assim, né? Eu não sei, hoje em dia nem a ciência bate o martelo sobre a homossexualidade, né? Se é o pastor Silas Malafaia diz com todas as letras que é uma questão comportamental, né? Que não é uma questão natural, né? Como se a natureza não fosse capaz de fazer uma coisa dessa, né? Para ele a natureza, para eles não tem natureza, para eles tem Deus, né? Deus é muito perfeito que jamais ia cometer um erro desse, né? De fazer uma mulher dentro de um corpo de um homem. Mas a gente vê aí o que é que a natureza é capaz de fazer, né? A natureza não é tão perfeita. Eu acho que ela até tenta ser perfeita, né? Ela tenta acertar sempre, mas ela não acerta sempre. Existem casos mesmo de pessoas, por exemplo, eu tenho uma pessoa na família, quem não conhece um caso desse, né? De uma pessoa, de pessoas que têm uma criança eterna dentro de si, né? Eu tenho uma pessoa na família que é assim, né? Tem seus 40 e tantos anos, mas uma idade mental de 5, 6 anos de idade, né? Então, se a natureza é capaz de que isso não é nem considerado mais doença hoje em dia, antigamente se chamava de doença mental, mas não. Hoje em dia é uma condição natural, né? Isso, né? A pessoa cresce, se desenvolve, né, normalmente, né? Só tem esse retardo, né? Então, como se a natureza é capaz de fazer isso? E não é capaz de fazer com que um homem tenha uma identidade de mulher, uma mulher tenha uma identidade de homem dentro de si? Por que não é capaz de fazer isso? Como é que a gente consegue conceber, né, esse tipo de diferença na natureza, né, como eu acabei de citar, e não consegue aceitar essa outra, só porque tem a ver com o sexo, né? Então cria-se todo esse tabu, né, ao redor, né? E o hermafrodismo, né? O hermafrodita, né, que é o ser humano que tem 2 sexos, isso é a natureza quem faz, não foi ele quem quis ser assim, não, né? Ele nasceu assim, né? Só que é uma coisa que é visível, é palpável, né? Aí as pessoas concebem melhor. Mas quando a coisa é dentro da gente, é dentro do cérebro, dentro deles, dos homossexuais, é um sentimento que eles têm, né? E que as pessoas não conseguem chegar nesse sentimento, né? Não conseguem se colocar no lugar dessas pessoas, pelo menos nem conseguem se colocar. Não, eu queria dizer o seguinte, que as pessoas não conseguem visualizar, né, essa coisa dentro do homossexual. Então muita gente não acredita, né? Quando eu era pequeno, eu escutei muito dizer isso é safadeza. Quem nunca escutou isso, né? Até hoje a gente escuta isso, né? As pessoas dizerem isso. Isso eu acho a coisa mais abominável do mundo, dizer uma coisa dessa. Como é que uma criança, como eu vi crescer esse meu amigo, aquilo era safadeza, aquilo era escolha dele, não era uma escolha. Ele era assim porque ele era assim, ele nasceu assim. Então, se ele adquiriu aquilo ali, se for uma coisa comportamental, mesmo assim não foi escolha dele, né? E eu acredito, hoje dizem que 10% da população mundial é homossexual. Será que esses 10% dessas pessoas estariam mentindo? Né? Combinaram, no mundo inteiro combinaram. Você veja que até países onde há repressão aos homossexuais, né, eles não conseguem deixar de ser homossexuais. Né? Eles não conseguem reprimir. Né? Porque aquela coisa, como eu falei, de sentimento, é um sentimento que tem dentro deles. Eles se sentem assim. Né? E sentimento não é uma coisa que a gente pode até reprimir determinados sentimentos. A gente pode afastar o sentimento. Né? Mas aí eu acho que nem todos os sentimentos se conseguem afastar. Né? Quando você está com fome mesmo, a única forma de você vencer a sua fome é comendo. Não tem como você dizer assim, vai para lá, fome. Não tem como você afastar a fome. Quando você está com sono, né, não tem como você dizer, vai para lá, você até diz, mas chega uma hora que você não aguenta mais. Né? Então, eu acredito que eu tenho plena certeza, né, que a questão homossexual é a mesma coisa, é um sentimento que existem em escalas. Há pessoas que conseguem conviver numa boa, reprimindo por causa da sociedade.
né? Porque eu acho que existem graus de homossexualidade, né? Existem determinados graus de homossexualidade que a pessoa não tem como reprimir, né? E se ela reprimir, ela vai ser uma pessoa infeliz, né? Ela vai estar indo de encontro à natureza dela, né? A identidade dela, vamos dizer assim. Então eu acho isso uma coisa muito triste, as pessoas não conseguirem, não querer nem entender isso, né, esse sentimento. Então, como eu estava dizendo, por eu ter convivido com esse meu amigo, né, eu cresci, né, vendo a homossexualidade como uma coisa natural, né, que era uma coisa independente do querer da pessoa. Não era uma escolha. Eu sempre tive isso. Nunca tive preconceito nenhum contra o homossexual por causa desse meu amigo. E também depois, quando eu me mudei, que eu saí de lá, teve outro menino também que morava na rua, onde eu fui morar, né, que era bem mais novo do que eu. Né, ele já não brincava comigo, porque ele era mais novo, mas eu observava. Né, também a mesma coisa, era um menino com trejeitos de menino. Ele não gostava de estar no meio da gente, ele gostava de estar no meio das meninas, brincava de boneca na calçada. Ele, como era muito novo, quando eu cheguei lá, eu acho que ele tinha uns 3 anos ou 4 anos. Né? Então ele brincava inocentemente de boneca com as meninas na calçada. Ele tinha, o andar dele era de menina, o jeito como ele falava era de menina. Né? E isso eu comparava com o outro meu amigo. Né? Então eu tive esses dois exemplos na minha vida, né, que eu vi de pequeno. Esse outro menino também tinha 2 irmãos, homens. Né? Era uma família tradicional, de pai e mãe. Né? E não havíamos outros irmãos deles, eram héteros, eram homens já crescidos já e tudo mais. Né? E então eu cresci com esses 2 exemplos e sempre tive essa convicção de que a homossexualidade não é uma coisa que se escolha, né? que se decida. Né? Ah, eu quero ser homossexual. Não é assim. Né? Hoje eu acho que é uma coisa natural, né? É uma coisa da natureza mesmo isso. Né? Dizem que é uma variação da sexualidade humana. Né? Não se pode chamar nem de doença, não. Antigamente se dizia que era doente. Né? Isso era uma doença que tentavam tratar e tudo. Né? Mas não. Então, o que acontece? Então, por que essa repressão, né, de dizer que Tami é uma pessoa, que uma mulher que se acha homem? Não, amigo, não se acha homem, não. Ela se sente homem. É diferente. Procure saber sobre sentimento, o que é um sentimento e o que é se achar, o que é uma opinião. Viu? É muito diferente. Mas você veja como a coisa é complicado, né? Como a vida ela é complexa, o ser humano é complexo. Né? Eu disse a vocês que eu cresci com essa ideia sobre homossexualidade, né? Que para mim é uma coisa natural. Mas pasmem agora no que eu vou dizer. A mãe desse meu amigo, que conviveu mais de perto do que eu com ele, ela não entendeu dessa forma. Né? Ele cresceu, né, e se assumiu o que ele era, assumiu a natureza dele. Né? Hoje ele é um homossexual assumido. Né? Ele resolveu encarar a sociedade e assumir a sexualidade dele. Não tinha que ser de outro jeito. Quem viu ele na infância já sabia que o destino dele seria esse. Né? Mas a mãe dele, gente, não aceitou. A mãe dele não conseguiu entender o que eu consegui entender. Né? Mesmo eu não convivendo diariamente, porque não era todo dia que a gente se via, como a mãe dele vivia, a mãe dele não conseguiu entender dessa forma. E quando ele cresceu e se assumiu homossexual, ela simplesmente o pôs para fora de casa. Isso mesmo. Ela colocou ele para fora de casa. Expulsou ele da casa. Ele hoje mora só, né? É uma pessoa que tem vários dons, vários talentos, né? Uma pessoa que tem uma habilidade com costura,
né? Ele produz, ele costura roupas de praia, né? Sungas de banho, biquínis, essas coisas. Maravilhoso, o trabalho dele é maravilhoso, ele é um profissional incrível, né? Ele faz uma mistura você faz uma mistura, cara, de cores, de estampas, genial, cara. Você não faz como qualquer um, eu digo a ele. Eu tenho contato com ele apenas pelo Face hoje em dia, né? Você faz uma mistura, você faz de forma genial, cara. Então o que acontece? A mãe dele o expulsou de casa. Vejam como a vida é complexa, os seres humanos são complexos, né? Ele hoje é o meu exemplo de que a homossexualidade, né, não é uma coisa opcional, não é uma opção, como muita gente fala que é uma opção, né? Mas para a mãe dele não foi assim. A própria mãe dele. Isso me surpreendeu muito quando eu soube dessa triste notícia, né? Aí você veja, mas também existe o seguinte, a mãe dele é uma pessoa de uma personalidade muito forte, né? Uma pessoa assim de um nível cultural também não muito elevado, né? E talvez tenha sido isso, né, que motivou nessa decisão dela, né? Ele também, por sua vez, ele é uma pessoa de personalidade muito forte. Para vocês terem uma ideia, ele é uma pessoa, eu não queria tocar nesse assunto aqui, né, mas ele é uma pessoa que defende o presidente Bolsonaro com unhas e dentes. Eu acho isso incrível nele. Ele já brigou com as duas irmãs, ele tirou as duas irmãs do Face por causa disso, porque as irmãs discordavam dele com relação a essa preferência dele política, né? Vamos dizer assim. Eu sei que tem homossexuais que apoiam o presidente Bolsonaro, mas diante de tudo que Bolsonaro disse, né, sobre os homossexuais, né, eu acho que no mínimo não era para nenhum homossexual apoiá-lo, não. Mas ele defende o presidente com unhas e dentes, ele é um bolsonarista assumido. Ai de quem fala mal de Bolsonaro, né, no Facebook. Eu nem discuto com ele política no Face, né, porque eu sei que não adianta, né? Eu disse à irmã dele uma vez que eu não quero discutir com teu irmão, pô. Eu tenho uma imagem muito boa dele da infância, né? Da pessoa divertida que ele sempre foi. Ele é uma pessoa muito divertida, uma pessoa muito alegre, você ri com ele, que ele diz coisas engraçadas, entendeu? Eu não quero perder a amizade, eu já não tenho nem tanto contato com ele, meu contato com ele é mais pelo Facebook. Mas eu não queria, porque eu tenho aquela imagem boa dele da infância, né? Que ele me fez muito rir, sabe? Na infância, sabe? Então eu não quero, eu disse à irmã dele, eu não quero discutir com ele. Eu tenho ideias muito diferentes dele na política, né? Mas eu faço minhas postagens políticas, ele faz as dele, né? A gente dá respostas assim, de longe um para o outro, né? Eu já percebi também que ele não quer, né, quer chegar a vir discutir comigo política, né? E eu jamais quero brigar com alguém. Eu não briguei com nenhum amigo meu por causa de política. Muita gente deixou amizade e tudo, né? Não, eu acho que a amizade é tão importante, né? É tão importante, uma coisa tão importante e rara hoje em dia para você, principalmente por política, né? Você se desfazer de uma amizade, né? Acho que a pessoa tem o direito de escolher quem ela quiser, quem ela acha que o representa, né? Isso faz parte da democracia, né? Embora a gente se sinta incomodado, chateado lá por dentro, né? Que a pessoa está discordando da gente, né? Poxa, como é que ela não enxerga isso? Isso é tão claro, né? E ela não consegue enxergar. Mas eu acho que a amizade tem um valor muito grande, tá? Muito mais do que qualquer coisa. Então, voltando ao assunto da Natura, da Tammy Gretchen, né? E para a gente concluir esse vídeo, não ficar muito longo, eu queria concluir da seguinte forma, né? Eu queria concluir dizendo sobre o comentário, né? De que eu vi, um outro comentário que eu vi também no Face, de que a Tammy jamais vai ser pai, vai ser um representante, pode representar os pais do nosso país, porque ela não é homem, ela não é do sexo masculino. Eu queria dizer o seguinte, que será que é só esse o critério que você tem para considerar uma pessoa um pai?
Será que é preciso apenas ser macho, ser do sexo masculino, ter o órgão genital masculino no meio das pernas, para a gente considerar uma pessoa um pai? Será que é só isso que é preciso para ser pai? Será que todos os homens, né, todos os machos do nosso país podem ser chamados de pai? Podem ser considerados um pai? E outra coisa, você está desprezando também, você que pensa assim, você está desprezando as inúmeras mães solteiras que criam seus filhos, né, que foram abandonados pelos pais machos, né, e que elas criam eles sozinhos, os filhos sozinhos, né, e fazem o papel de mãe e pai. Será que essas mães também não podem ser consideradas como pais também? São apenas mães porque são do sexo feminino? Não, elas são mães e pais, elas fazem o papel de pai também, né? Então por que Tammy Gretchen não pode ser, representar também os pais do nosso país, né? Se ela é uma pessoa que é um pai amoroso, como ela diz que é, né? Um pai atencioso, um pai presente, né? Um pai que é cumpridor dos seus deveres de pai. Quanto pai não é, né? Quanto homem não é cumpridor dos seus deveres, né? Então, se ela tem essas características, né, de pai, que isso sim são características de pai, eu queria dizer a vocês que mesmo ela não tendo o órgão genital masculino, mas ela me representa sim como pai, né? Enquanto ela ou ele, né? Desculpe estar chamando de ela, mas não é por mal. Enquanto ele tiver essas características que eu acabei de citar, né? Ser um pai amoroso, uma pessoa amorosa com o filho, né? Cuidar bem da criança, né? Com respeito, e ser cumpridora dos deveres de pai, ela vai me representar sempre, ele vai me representar sempre, viu? Se não for fingimento dele, né, que ele anda dizendo nas redes sociais, né, se ele realmente é dessa forma, ele vai me representar como pai, sim, por que não? Assim como as mães solteiras também me representam como pai no Dia dos Pais agora, né, no domingo agora que virá. As mães solteiras também, que foram abandonadas pelos pais, também são pais e me representam como pais. Todas elas que são cumpridoras de seus deveres de pai. Viu? Era isso que eu queria dizer a vocês, né? E para fechar mesmo, gente, eu queria dizer a vocês, agora vão ficar admirados, eu vou mostrar a postagem que esse meu amigo, né, que eu falei para vocês, esse meu amigo de infância, fez sobre esse assunto da Natura, né? Eu vou encerrar o vídeo, né? E assim que eu encerrar, eu vou colocar a postagem dele, né? Para vocês mais uma vez se admirarem como o ser humano é complexo, né? E a gente, cada vez mais a gente se surpreende, né? Com o tal do ser humano, né? Quero agradecer a vocês a atenção, né? Peço a vocês que desculpe se o vídeo ficou longo novamente, que se gostarem, curtam, né, o vídeo, né, se inscrevam no canal, mais vídeos virão, ativem o sininho para serem notificados de novos vídeos, né, se puderem compartilhar também, agradeço muito a vocês se puderem compartilhar, né, e tenham todos um feliz Dia dos Pais e um forte abraço para todos vocês. It's not a game, it's a rich thing.